Olá, meu nome é Ney Herman, muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre a América pré-colombiana. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor e também arqueólogo Moacir Elias Santos. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço o convite, Ney. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é América pré-colombiana. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor Moacir Elias Santos, que também é arqueólogo. Professor, o senhor, diga-se de passagem, eu acho que é um dos poucos arqueólogos formados no Paraná e com certeza talvez o único de Ponta Grossa, não é mesmo? Sim, exatamente. É um curso raro, lamentavelmente raro, porque o que vocês fazem é extremamente importante para que nós possamos compreender o nosso passado e dessa forma entender um pouco melhor o presente e até mesmo prever determinados movimentos do futuro, ou seja, das sociedades no futuro. Eu gostaria de conversar com o senhor. A América pré-colombiana é um tema vasto, e vou deixar de fora quase todos os povos da América do Norte, em particular Estados Unidos e Canadá. Vamos nos concentrar na América Latina, particularmente. O México também fica, geograficamente falando, na América do Norte, mas do ponto de vista cultural ele tem uma conexão com a América Central e do Sul, né, pela colonização espanhola, né. Então eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho dos astecas, toltecas e maias, se fosse possível. Sim, bom, é interessante a gente falar desse tema, né, sobre a América pré-colombiana, pensando, antes de propriamente a gente entrar nesse assunto desses povos, é pensar em áreas culturais. Então nós temos três grandes áreas culturais, né? Nós temos a área andina, nós temos as terras baixas da América do Sul e temos a Mesoamérica, né? Temos também a área do Circo Caribe, né? Mas ela já pega mais as ilhas e tudo mais. E os astecas, maias, toltecas, olmecas e outros povos que viveram nessa área da América Central e da América do Norte justamente faziam parte dessa área que nós culturalmente chamamos de Mesoamérica, né? Então foi uma área povoada há muito tempo também, já desde o início do povoamento americano, né? Então a gente pode falar aí, as populações já estavam lá pelo menos 15 mil anos. Temos um esqueleto muito interessante que é chamado a Eva de Naharón, que é o esqueleto de uma mulher que foi encontrada no México, e ela tem por volta de 13 mil anos, né? Então seria o esqueleto mais antigo das Américas, que é esse que está justamente no México, né? E a partir do desenvolvimento de sociedades de caçadores-coletores, nós vamos ter o início da horticultura no México, né, com o plantio principalmente do milho, né, domesticação e plantio do milho, e a partir daí a gente tem a formação desses estados todos, né, então dos mais antigos para os mais recentes, né. Então os astecas e maias, digamos, nós podemos dizer que são os últimos desses povos que vieram de uma grande linha de desenvolvimento cultural nessa área da Mesoamérica. E quais foram os primeiros? Quem antecedeu eles? Bom, a gente pode começar a falar, por exemplo, dos Olmeca, né, que são considerados, né, por muitos pesquisadores como a verdadeira cultura-mãe da América Central, né, e da América do Norte, a gente incluindo, pensando no México, na América do Norte, né. Então essa cultura ela vai se estabelecer por volta de 1.300 anos no atual estado de Veracruz, que corresponde à área mais próxima do Caribe, né, e essa população então construiu os primeiros centros cerimoniais americanos, que nós temos notícia, né? Pelo menos nessa região. E aí essa população também nos legou uma série de construções em rocha, que foram os primeiros a utilizar também pedras em construções, né? E o que é mais curioso dessa população são as gigantescas cabeças que eles talharam em rocha vulcânica, né? Trazendo essas cabeças a 200 quilômetros de distância da área onde eles residiam, né? Nós podemos falar dos centros cerimoniais deles como La Venta, São Lourenço, né? Que são sítios bastante importantes dessa cultura no México. Na sequência, depois deles? Daí nós podemos também mencionar a população de Teotihuacan, né, por volta do século II a século IV a.C., quando ele se estabelece no Planalto Central mexicano e forma uma cidade gigantesca, que está de pé até hoje. Essa cidade de Teotihuacan não é o nome original, nós chamamos ela assim devido à chegada dos astecas nessa região.
Então, o nome Teotihuacan é Nahuatl, da língua asteca, né? Nós podemos dizer que, traduzindo, ele significa a cidade dos deuses, porque os astecas parece que ficaram tão entusiasmados, empolgados, né, quando viram todas aquelas construções, que eles só acharam realmente que deuses teriam sido capazes de construir essa gigantesca cidade. E com ela nós temos o início do culto de várias divindades que nós vamos encontrar presente, inclusive entre os astecas e maias, por exemplo, como Tlaloc, que é o deus da chuva, né? E temos também o próprio deus civilizador, né, dentro do panteão mexicano, que é o Quetzalcoatl, que o nome dele significa a serpente emplumada, né? Um deus que veio dos céus, na forma de uma cobra, portanto, com penas, e que acabou colonizando, né, essa região. Interessante. Eles adoravam também as forças da natureza, como o sol, a lua? Sim, várias divindades, né, receberam associação, né, na própria Teotihuacan nós vamos ter duas grandes pirâmides, né, que estão entre as maiores da Mesoamérica, né, e nós chamamos essas pirâmides de pirâmide do Sol e pirâmide da Lua. Professor, posteriormente é que vem então os astecas e os maias, mas quando os espanhóis chegaram na América, eles ainda existiam ou não? Sim, exatamente. Nós temos, por exemplo, contato tanto no sul do México, né, na região do estado que pega a parte de Chiapas, a Quintana Roo e o próprio Yucatán, que são 3 estados, né, nós temos uma grande colonização nessa região de ocupação do território pelas populações maias. Essas populações vão passar por vários estágios culturais, né? Os maias mais famosos que nós conhecemos são os maias do período clássico, né? Os que construíram as grandes pirâmides, os centros cerimoniais, né? Em cidades como Palenque, Tikal, Chichén Itzá, né? Mas aí posteriormente os maias continuaram existindo quando as cidades entraram em decadência, e o curioso é que as populações maias estão lá até hoje, né? Então o estado de Chiapas, por exemplo, no sul, ele tem grande parte da população com ascendência maia, e falam vários dialetos da língua maia antiga, né, que é bastante curioso. Já os astecas, né, infelizmente sucumbiram à conquista espanhola, né, então a grande parte do grande centro de poder deles, que era a cidade de Tenochtitlán, acabou sucumbindo com a conquista espanhola, né, então infelizmente as ruínas não são tão grandiosas quanto as dos maias, por exemplo, que nós vamos encontrar mais ao sul. Mas é interessante que o início da cidade de Teotihuacan no Planalto Central, vai acabar influenciando as construções de outras populações, né? Então, a cultura mais antiga vai sempre passar coisas para as outras. Então, tanto os centros maias, por exemplo, como Chichén Itzá, ou a própria Tenochtitlán, a capital dos astecas, nós vamos encontrar uma grande influência deles na arquitetura. O senhor dividiu no início dessa entrevista a América pré-colombiana em 3 grandes áreas culturais. Sim. Né? A parte baixa da América do Sul, os Andes e também a Mesoamérica. O que o senhor traz aqui em cima dessa mesa, nesse momento, basicamente, eu acredito, sejam itens da América do Sul? Sim, todas essas peças aqui são de origem andina, ou nós temos 2 exemplares ali que são das terras baixas, justamente da nossa arqueologia amazônica. Tirando os copos, obviamente. Isso, é claro. Que objetos são esses, professor? E de onde vieram exatamente? Pois é, essas peças aqui falam de várias culturas, vários povos que viveram aqui, por exemplo, nos Andes, né? Quando a gente pensa em arqueologia andina, a gente logicamente lembra dos Incas. Exato. Foi justamente a última população também que teve contato com os espanhóis e que também foi conquistada pelos espanhóis, né? Francisco Pizarro, quando chega no Peru, acaba conquistando todo o território incaico. Agora, o que é curioso é que muitas sociedades precederam, assim como na Mesoamérica, muitas sociedades precederam a cultura inca. E a mais antiga delas, e a gente pode dizer que não é só apenas dos Andes e das Américas, mas também uma das mais antigas cidades a nível global, é a própria cidade de Caral. É um sítio pouco conhecido, uma sociedade pouco conhecida. As escavações começaram há cerca de 20 anos atrás, né, e revelaram uma cidade incrível, né, com centros cerimoniais, né, com grandes pirâmides, anfiteatros e também outras áreas de interesse arqueológico que ficam localizadas mais ou menos 180 quilômetros ao norte de Lima, da capital do Peru, né. Então é uma cidade incrível, que as pessoas quando vão ao Peru não têm nem ideia que aquilo existe. E é uma cidade que vai fornecer o início da própria civilização na área andina. Posteriormente, nós vamos ter, por exemplo, a cultura Chavin de Huántar, que vai ser muito importante também, que vão estabelecer o culto a uma divindade que é meio humana, meio jaguar, né, ou com forma de onça, e também ligada ao côndor, né, que é um animal bastante importante dentro da cosmovisão andina, né? E aí essa entidade, essa divindade, vai se perpetuar por vários povos, né? Então vai seguir para os Mochica, depois para o Xingu, e acaba mesmo tendo influência da própria sociedade incaica.
Mas de todas essas sociedades, a mais desenvolvida tecnologicamente era a sociedade inca. Sim, porque eles tiveram uma tecnologia, né, que eles se apropriaram, inclusive, de outros povos, como o do Ximú, eles aprenderam muita coisa com eles, não só em termos de arquitetura, mas também da própria confecção de objetos de ouro, a ourivesaria deles era bastante desenvolvida, né, e, assim, mas culturalmente foi o povo que mais conseguiu se expandir, graças à questão militar também, né. Pois é interessante só mencionar esse aspecto. Esses povos pré-colombianos, eles eram povos conquistadores, tanto da Mesoamérica como da parte andina, não eram? Sim. Ou seja, o Império Inca era grande? Sim, muito grande. A gente pode falar que ele se estendia atualmente desde parte sul da Colômbia, pegando o Equador, o território peruano, grande parte do território boliviano, pegando também uma parte do estado chileno, chegando até perto de Santiago. Então, seria o maior império das Américas, né, se a gente for tratar assim em termos de expansão territorial, né? Os maias não chegaram nesse tamanho? Não, os maias porque eles nunca formaram propriamente grandes áreas com a noção que a gente tem do que seria a questão do império, né? Os maias, claro, empreendiam guerras entre uma cidade e outra por conquista, mas embora tivesse uma unidade cultural muito grande, eles em termos de territorial, né, de territorialidade, eles vão estar muito restritos a algumas áreas e não ao território todo, como os astecas. Os astecas também tiveram essa ideia de uma espécie de império, né? À medida que eles foram conquistando os povos vizinhos, eles acabaram impondo a força, né? E aí exigindo tributos, assim como outros faziam. Nessas duas culturas nós tínhamos sacrifícios humanos, não? Sim, o sacrifício fazia parte, né, do cotidiano dessas sociedades antigas. A gente vai encontrar nos Andes, vai encontrar na América Central também, né, na área da Mesoamérica, ele vai estar muito presente, né? E assim, pensando que para a gente é uma coisa um pouco estranha, né, você pensar em sacrificar uma vida humana, mas para essas sociedades, dentro da questão religiosa, fazia parte do seu próprio cotidiano, né? Por exemplo, os Incas, de 7 em 7 anos, eles escolhiam crianças para que essas crianças fossem levadas aos cumes dos vulcões para que fossem sacrificadas aos deuses, né? E elas eram levadas como oferendas, né? Elas acompanhavam com uma série de objetos, né? Também, não só comida e bebida, mas também objetos de uso ritual, porque elas fariam uma grande viagem. E o destino dessas crianças era se juntar aos deuses e justamente fazer os pedidos para as divindades, né? Para que, de certa forma, eles tivessem condições de atendê-los, né? E essas crianças seriam responsáveis praticamente para salvar todos os outros. Professor, os povos da América pré-colombiana tinham um conhecimento profundo de astronomia? Sim, isso é uma coisa que a gente vai encontrar também entre várias sociedades, não só no México, mas também na área andina. A gente pode citar, por exemplo, uma das coisas mais fantásticas que eu já vi ao vivo mesmo, que são as famosas linhas de Nazca, que nós vamos encontrar no deserto sul, né, do Peru, na região do Vale de Ica. Então, essa sociedade se estabelece lá e tem uma contribuição cultural muito grande, né? E aí eles vão criar, no meio do deserto, um grande calendário, né? Alguns pesquisadores interpretaram como sendo um calendário agrícola, um calendário, né, para medir o tempo ou verificar as mudanças de estações, mas é interessante que essas linhas só podem ser vistas do céu, né? Então eles fizeram grandes desenhos no chão, escavando, né, o solo e deixando marcas no chão, né, que sem dúvida deve ter alguma ligação também com a questão da própria observação do cosmos, né? Então eles tinham conhecimentos de matemática também? Também, era muito avançado, né? Para várias sociedades, né? Os maias também, por exemplo, conheciam o uso do número zero, né, dessa ideia da ausência, né? E eles tinham grandes cálculos também que eles elaboraram. A gente conhece isso bastante por causa da escrita, né, que eles nos legaram também, porque a gente fica pensando, as populações da América do Sul não tinham um sistema de escrita, mas da América Central e da América do Norte, né, como dos maias que ocuparam as duas regiões, aí nós vamos encontrar escrita entre eles também. Os andinos não tinham escrita? Não. Na realidade, entre os incas, nós vamos encontrar um sistema de contagem que é muito eficiente, que eles chamaram de quipus, né, que é uma série de cordas com nós de diferentes formatos, né, que são bastante curiosos e que a partir desses nós eles tinham toda uma decodificação de mercadorias, de cobrança de impostos, né, de animais que eram contabilizados, né, então é um sistema bastante eficiente de cobrança de tributos, inclusive, né. Mas não uma língua escrita. Não, embora alguns pesquisadores acreditem, por exemplo, que algumas vestimentas incaicas, né, que são todas de formato quadrangular, né, as roupas todas divididas em quadrados com diferentes tipos de ornamentos, podem simbolizar um sistema mais rudimentar de escrita. Mas até hoje isso não foi comprovado.
já os maias, como o senhor mesmo disse, tinham. A escrita maia foi decodificada, não? Sim, é totalmente conhecida, né? Graças a essa escrita que nós temos os nomes dos governantes, né? Sabemos datas também, inclusive, né? Nomes de divindades, né? E muitas vezes por causa dos glifos maias, né? Eu gostaria de frisar um pouquinho esse aspecto. O senhor falou de conhecimento em astronomia, o conhecimento em agricultura, né? Que esses povos dominavam. A gente já chega na questão da parte baixa da América do Sul, isso inclui o Brasil, vamos deixar para o próximo bloco, mas esses povos, tanto no Alto dos Andes quanto na Mesoamérica, eles tinham também cidades avançadas do ponto de vista tecnológico. Eu ouvi relatos que as cidades incas, por exemplo, tinham um sistema de esgoto e de distribuição de água que era muito mais avançado do que na Europa. Isso é verdade, não? Sim, exatamente. Por exemplo, a cidade de Machu Picchu tem uma série de fontes, por exemplo, canais que conduziam a água de regiões mais altas, né? Então eles tinham esse sistema de canalização. Por gravidade. Exatamente. Não só servia para o abastecimento da água, mas também para a irrigação, né? Então, vários povos fizeram isso, né? Então viviam em áreas, se a gente for pensar, o Peru é um grande território na costa, é um grande território desértico também, né? Então essas populações costeiras, inclusive as que antecederam os incas, já tinham desenvolvido esse sistema de irrigação, né? Trazendo água de vales de rios ou de regiões mais altas. Esses povos mais famosos, como os incas e os maias, eles viveram em que espaço de tempo, professor? Nós podemos falar dos maias a partir dos primeiros séculos da era cristã, né? E indo até a conquista, inclusive até os dias de hoje, né? Porque se a gente for pensar, os maias deixaram seus descendentes, né? Então essas populações estão lá até hoje, falam a língua. Claro que os costumes mudaram muito, mas ainda continua. A língua foi preservada? A língua foi preservada. Em muitos dialetos maias, né, se fala na região, principalmente na região sul do México, né? O estado de Chiapas é bem rico nesse sentido. E no caso dos Andes, nós podemos falar dos incas do século XIII ao século XV, né? Então a presença dos incas é muito mais recente, né? O Império Inca, então, surge no século XIII, aproximadamente. Isso, 13 para o século XIV, né? Quando a gente chega já no século XV, a gente praticamente, 15, 16, a gente tem a conquista, né? Daí, infelizmente, os incas, enquanto sociedade, eles sucumbiram à conquista espanhola. E o processo foi de confronto com os espanhóis, apenas para relembrar os livros de história, foi sangrento ou não? Bastante, né? Os espanhóis, claro que eles sabiam, por exemplo, Francisco Pizarro, a história dele é bastante curiosa. Ele nasce da Espanha, vem para a América, né? Era muito pobre e ele acaba fazendo uma riqueza muito grande aqui na América, à medida que ele chega no Panamá, e ele tinha ouvido falar de uma terra onde as populações bebiam em taças de ouro. E aquilo atiçou muito a cobiça dos espanhóis, né? Ele empreendeu algumas tentativas, né, de incursões militares para o sul, né, passando pela Colômbia, né, e descendo pelo Pacífico, mas não deu certo. Até que ele voltou à Europa, conseguiu o apoio do rei e regressou à América. Quando ele regressa finalmente pronto a efetuar a conquista dentro do Império. Só que nós vamos ter dois irmãos dentro do Império Inca, que é o Atahualpa e o Huáscar, que estavam em pleno conflito, né? Os dois irmãos estavam numa verdadeira guerra pelo trono, né, do Peru antigo. E foi justamente aproveitando essa situação que o Pizarro conseguiu conquistar o Império. Agora, uma coisa bastante interessante, não foi só pelo uso das armas e da tecnologia, que era superior, né, dos espanhóis em relação a essa conquista, mas principalmente das doenças que os europeus trouxeram. Se você for pensar, todo o processo de conquista, tanto na Mesoamérica, na América Andina, inclusive no nosso território, no território brasileiro, isso foi facilitado em muito pela contaminação por meio de doenças, né, da população indígena. Por exemplo, malária já existia aqui, mas as populações tinham uma certa resistência, né? Mas se a gente for pensar, por exemplo, o sarampo que veio da Europa, a gripe e principalmente uma outra doença que agora me fugiu o nome, mas foram responsáveis por praticamente dizimar a população americana, né? Então, por causa dessa contaminação, né? Uhum. As pessoas às vezes não entendem o impacto que uma gripe pode ter num organismo mais fragilizado ou que não conhece, não está preparado para... As populações não tinham resistência, né? Nada, né? Então isso acabava levando, né, à morte de milhares, né, de pessoas aqui nas Américas, né? No caso do Brasil foram milhões, né? Nós tínhamos aproximadamente 3,5 milhões de indígenas, temos o que, 400 mil hoje? Então, milhões, né?
Professor, vamos falar um pouco desses itens aqui da América do Sul? Sim, claro. O senhor tem ali atrás, o senhor me mostrou antes do início da gravação, vasos cantantes. Isso, poderia pegar exatamente. os dois, por favor? Esses vasos aqui, por exemplo, são vasos que são comuns de várias culturas. E esse aqui, por exemplo, é um vaso da cultura Ximú, justamente uma das culturas que precedeu a conquista dos Incas, né? Eles acabaram sendo conquistados por eles, né? E aí, uma das tecnologias que eu acho bastante interessante é que eles produzem essas peças que são globulares com um sistema de canalização, onde o ar passa por dentro, impulsionado pela água e emite um som. Então, se a gente for, por exemplo, movimentar o vaso, a gente consegue ouvir o canto do pássaro, né? Interessante isso. E cada um dos vasos ele tem um som específico, né? Esse faz um som de um pássaro. O outro que nós temos aqui, ele também produz um som. Primeiro é o som da água, ó. Não sei se você consegue ouvir. Um pouco baixo. Né? Ele é baixinho, porque na realidade nós temos um homem com um aríbalo servindo bebida, no caso cerveja. Mas aí quando nós movimentamos, interessante. Ele também produz o som, né? Uhum. E através do toque da abertura podia ser até transformado em um instrumento musical. Exatamente. E o som da água, né? Que é justamente que no caso ele está servindo a bebida. Então cada vaso desse aqui ele vai representar justamente algo, né, que está relacionado a alguma população dessas, né? E aqui o senhor tem flautas andinas, sim, nós temos né? algumas ocarinas também, que são de algumas populações que também são de origem andina, e o que é curioso é que daí algumas dessas também é possível tocar, né? Elas são feitas com a mesma tecnologia, né? Claro, eu não sou músico, então... Perfeito, entendemos. Né? Então, só para vocês terem uma ideia do som, né? Isso é uma ocarina. Uma ocarina. Então nós temos outros apitos também, que são bem comuns. Uma mistura de apito e flauta, né? Isso. Uhum. Né? Aqui também, professor? Isso, temos um outro aqui também. Esse é muito mais complexo. Esse é inclusive da civilização Chavin, que é uma das mais antigas do Peru, né? Depois da cultura de Caral, né? São 4 aberturas, ele tem... O pessoal que trabalha com instrumentos musicais fala de 2 sistemas, etc., mas aí eu já não sei te explicar exatamente, né? O que é curioso é que todos eles são feitos de cerâmica. Cerâmica. Né? São apenas peças de cerâmica e que constroem, né, esse universo fantástico, né, da cultura dos Andes, né? E esse totem, professor? Bom, aqui nós temos também uma outra peça que é bastante curiosa, que isso é um ídolo de uma cultura que teve várias influências de vários povos, inclusive chegou até o período dos Incas, que é o deus chamado Pachacamac, né? Pachacamac é um deus dos terremotos, né? Então ele era cultuado na forma dessa estatueta, né, dessa figura, e vocês podem observar bem numa iconografia bastante rica, e a gente encontra aqui na saia do deus, né, na vestimenta dele, o milho, que é sem dúvida um dos produtos americanos mais incríveis, né, que nós tivemos aqui nas Américas, né? Assim como outras plantas, como os feijões, né, o amendoim, a abóbora, né, que são o tomate, né, que são produtos americanos. Uhum. Professor, essa peça aqui? Bom, daí o que acontece? Aí a gente vai ter também algumas outras peças, essas aqui são das terras baixas da América do Sul, né? Nós temos, são 2 peças da cultura Santarém e da cultura Marajoara, né? Você pode pegar essa menorzinha para você observar. Isso, exatamente. Você sabe me dizer que peça é essa, Ney? O que é isso aqui? Isso aqui, professor? Isso é uma tanga marajoara. Uma tanga? Uma tanga. As mulheres da cultura marajoara justamente utilizavam tangas como essa. Uma tanga, né, de cerâmica? Uma tanga de cerâmica, né? Precursora dos nossos biquínis brasileiros aí, né? Então o que acontece? Se você observar nas 3 extremidades, aliás, que estão ali, você vai ver os furos e dá para ver exatamente como elas têm um certo desgaste. Tem furos, né? aqui. Exatamente onde passava um cordão, portanto, que amarrava junto ao corpo.
Agora, essas tangas, elas são incríveis porque cada uma delas tem um motivo geométrico ou alguma outra forma de decoração, como vocês podem observar aqui, que retrata um pouco, provavelmente, origens familiares, talvez, né, de uma mulher de um determinado grupo familiar, né? Então, isso é bastante curioso, né? São únicas, né? As únicas culturas que nós temos aqui, que vamos encontrar assim, são culturas brasileiras, né, que tinham esse tipo de artefato, né, como a cultura marajoara, né? Cerâmica como vestimenta, eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente. E essa peça aqui, professor? E essa pequena peça é uma peça que representa uma onça, né, que também é da cultura tapajônica ou cultura santarém, né? Então a gente chama de vaso de gargalo, né, por causa do... Isso representa uma onça. Isso, uma onça, né, que também faz parte desse universo mitológico dessa sociedade pré-histórica que viveu aqui no Brasil. Essa é de pequeno tamanho, nós temos alguns maiores, inclusive aqui no museu, né? Então esse é um pequeno artefato dessa cultura, que é uma cultura amazônica, né? Então a gente pensa nas culturas vizinhas, né, dos Andes, né, do México, como culturas que fizeram grandes obras, né, mas os povos aqui do Brasil também tiveram um legado bastante importante, né, em relação à produção, né, da cerâmica, de outros artefatos também. Para encerrar, professor, aqui o senhor tem uma ponta de flecha, né? Isso, na realidade você está segurando uma faca. Isso é uma faca? Isso, uma faca, só que essa faca era utilizada justamente para fazer uma trepanação craniana. Bom, você viu que nós temos uma outra peça aqui, né, que tem ligação diretamente com essa. Isso é uma massa de guerra, né? Então, você tinha me perguntado a respeito das batalhas. As populações, em geral, elas utilizavam armas como essa, né, que eram feitas com uma parte de madeira e a clava na ponta de pedra, e desferiam golpes, geralmente na cabeça dos inimigos, né? Então, uma peça bastante pesada. Então, o que acontece? Isso aqui causava traumas muito grandes. E uma das sociedades que produziu esse objeto aqui era justamente uma sociedade de guerreiros, que era a sociedade Paracas, que precede a cultura Nazca, né, no sul do Peru. Então o que acontece? Muitos crânios da cultura Paracas, né, inclusive a gente tem um aqui no museu, eles sofreram um processo de trepanação. Então o que acontece? Eles tiveram que abrir e operar na cabeça dos indivíduos, né, usando facas como essas, e nós podemos dizer aqui, afirmar, né, que foram as primeiras cirurgias da história, né, feitas nos crânios, onde eles usavam a faca para abrir o crânio do indivíduo para poder aliviar a pressão dentro do crânio, justamente para salvar um indivíduo que tinha sofrido, por exemplo, uma pancada durante uma batalha, né? Então existem muitos crânios trepanados, mas é claro que muitos morreram, né, nessas cirurgias, mas o fato de nós termos nos esqueletos algum crescimento ósseo, né, nessas áreas da cirurgia é interessante para mostrar como as pessoas acabaram sobrevivendo, né, a essa cirurgia e acabaram vivendo até um bom tempo depois. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Angeli Day, onde os anjos de Deus se encontram. Maxi Clean, o melhor atendimento para o seu bichinho de estimação. Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance. E Armazene Baggio, guarde o que você quiser aqui. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje é América Pré-Colombiana. Comigo no estúdio, o arqueólogo e professor Moacir Elias Santos. Professor, nós falamos no bloco anterior sobre as culturas da Mesoamérica, ou seja, América Latina, e quando a gente fala de América Latina, a gente inclui uma parte da América do Norte, América Central e América do Sul, e estou me referindo aqui do México até o Chile, passando pelo Brasil. Né? Então, isso é América Latina. E nós falamos então da Mesoamérica, povos muito ricos do ponto de vista cultural que existiam ali, como os maias, os astecas, os toltecas, e também falamos sobre os povos andinos, o povo inca e todos os povos que precederam os incas. Falamos e mostramos esses objetos que estão aqui em cima dessa mesa, mostramos eles no bloco anterior e falamos um pouco sobre cada um deles. Eu gostaria de focar um pouco da nossa atenção agora na parte baixa da América do Sul, né, onde nós vivemos. Nós vivemos aqui em terras brasileiras e esses povos eles não eram tão desenvolvidos quanto os povos dos Andes e os povos da Mesoamérica. Por que não eram tão desenvolvidos assim? Não houve interesse, por exemplo, desses povos mais desenvolvidos em conquistar outras terras? Ou a dificuldade geográfica era muito grande? Bom, você fez uma pergunta que muitas pessoas fazem em relação
a essa questão de por que aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos pirâmides, né? Isso é um tema bastante interessante. A gente tem que pensar o seguinte, nós observamos povos da Mesoamérica e dos Andes com uma grande organização social e política, mas aqui no Brasil nós não vamos encontrar nada semelhante, né? Então o que acontece? Aqui nós tivemos populações que foram se estabelecendo como caçadores-coletores, que daí entraram no território brasileiro, segundo algumas pesquisas da professora Néide Guidon, lá da região da Serra da Capivara, pelo menos 50 mil anos. Essas populações adentraram o território e foram povoando, né, todo o Brasil. Então, nós sabemos que, por exemplo, a origem da cultura Tupi-Guarani, que é uma cultura extremamente importante do nosso território, que formou tanto a população dos Guarani do Sul quanto dos Tupi da costa, né, essa população se originou na região amazônica, né, dessa região amazônica, principalmente da região ali do estado de Rondônia. E dali eles prosseguiram em direção ao sul e sudeste e ocuparam grande parte do nosso território. Agora, o que acontece? Essas populações tinham uma ótica um pouco diferente em termos de conquista, não só desse espaço, como de apropriação desse espaço. Se a gente for pensar essas populações, elas tinham todos os itens necessários para a sua subsistência. Caça em abundância, a presença de frutos, raízes, né? Por exemplo, a mandioca, que nós temos, né, o aipim, que nós consumimos bastante hoje em dia. Essa planta foi domesticada aqui no Brasil pelos nossos indígenas, né? Então, isso há muito tempo atrás. Então, essas populações aprenderam também a desenvolver essa horticultura incipiente, né? Então conseguiram fazer, junto das aldeias, ter a sua própria subsistência e continuaram sobrevivendo durante muitos séculos. Então não era necessário você desenvolver grandes questões tecnológicas para você obter alimentos. Ao contrário, se a gente comparar, por exemplo, dos povos da Mesoamérica e dos Andes, que se eles não organizassem o trabalho, eles não teriam uma grande produção, né? Então eles dependiam muito mais da agricultura do que nós. Então aqui a coleta e a caça sempre esteve presente entre esses grupos. Então não havia necessidade, né? E um modo de vida cultural também que é distinto dessas populações também, por exemplo, dos Andes, né? Então essa era uma das razões deles não terem desenvolvido grandes construções, né? Então agora a gente pode falar de construções de território brasileiro? Sim. A gente pode falar, por exemplo, de populações da costa, populações da região amazônica, né? Que edificaram algumas digamos assim, áreas onde era necessário para a sua própria existência. Por exemplo, no caso da ilha de Marajó, por exemplo, que em grande parte do ano ela é inundada, né, pelas cheias do rio. O que acontece? Essa população, se eles não construíssem os tesos, que são grandes montes de terra, elas não sobreviviam, né? Então era necessário movimentar a terra. Então essas populações movimentaram terra quando necessário. E aqui no nosso litoral do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e parte de São Paulo, até mais ou menos Rio de Janeiro, as populações dos sambaquis também, que habitaram o litoral. Também era necessário construir, né, uma montanha de conchas para não só ter uma área muito mais plana, né, para poder, né, no caso aí, para se estabelecer, né, no caso no alto desses sambaquis, mas também para facilitar a própria visibilidade da sua área de ocupação, né? Então essas sociedades vão ter uma lógica um pouco diferente, não só sobre a alimentação, mas também sobre o uso do espaço e as construções que eram necessárias para eles fazerem, né? Uhum. Ou seja, como a natureza praticamente oferecia tudo o que eles precisavam, eles não tiveram que colocar a criatividade em xeque, né? E normalmente é isso que faz com que um povo se desenvolva, né? Como eu posso dizer, o desafio da sobrevivência. Não é isso? A necessidade, né, de ter que criar uma tecnologia para vencer esse desafio, né? Ou cria tecnologia ou morre. Isso. Basicamente é isso. Professor, os povos primitivos do Brasil datam de que época? Bom, a gente pode falar de populações, como eu te falei, de que chegaram aqui há 50 mil anos. Então, mais ou menos há 2.000 anos atrás, né, nós podemos falar praticamente na época de Cristo, começaram a surgir os ceramistas aqui no Brasil, né? Então, as culturas que desenvolveram cerâmica. Então, dentro do nosso território, nós temos várias populações que fizeram isso. Aqui no sul e no sudeste, os Tupi-Guarani, né? Nós consideramos, no passado, aqui no Brasil, Tupis, Guaranis como uma única população, né? Por causa da questão da cerâmica e da cultura material, que é muito semelhante. Se você pegar peças lá do Rio Grande do Norte, da Bahia, interior de Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, há uma semelhança considerável entre as peças, né? Então, a gente sabe que provavelmente é uma sociedade que, embora não fosse totalmente igual, mas tinha muita semelhança tecnológica, né? Pela arqueologia a gente percebe, por exemplo, isso, né? Então são os ceramistas muito conhecidos da nossa região. E também podemos falar de outras populações, como os Una, que viveram entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro,
né, que fazia uma cerâmica já globular, sem muita decoração, né, que enterrava os mortos em cavernas, que são antepassados de muitos grupos indígenas, né, também. E, sem dúvida, essas peças, como a gente já estava conversando no bloco anterior, sobre a ocupação da região amazônica, né, que era uma região que até pouco tempo atrás as pessoas, os arqueólogos, principalmente os cientistas, defendiam que não existia uma possibilidade de grandes sociedades terem se desenvolvido dentro de uma floresta. E as pesquisas mais recentes, feitas, por exemplo, por equipes lá da Universidade de São Paulo, né, pelo professor Neves, mostraram justamente ao contrário, né, que essas populações ocuparam densamente a área da floresta amazônica, né? Nós podemos falar em grandes aldeias dentro da floresta, né? Então, chamadas terras pretas amazônicas, né, que hoje são muito utilizadas por agricultores da região, né, para justamente plantar, porque é uma terra extremamente fértil, dado a riqueza de matéria orgânica que ficou no solo por causa da ocupação arqueológica mais antiga. Interessante isso. Professor, nós temos então, segundo pesquisas da senhora Inês Guidon, povos aqui que datam de 50 mil anos no Brasil. Esses números não são aceitos pela comunidade internacional. Não, exatamente. O que acontece? Muitas vezes essas populações deixaram vestígios na forma de objetos de pedra, né, um material lítico, ou restos de fogueira, que é o que geralmente é datado, né, nesse caso aí. Só que o grande problema é o seguinte, muitas vezes você pode tratar tratando um carvão, né, como sendo um carvão arqueológico, e pode ser criticado como se fosse resto de uma queimada natural, né, que tenha acontecido há muito tempo atrás. Então isso é uma crítica que se faz a esse carvão recolhido muitas vezes de amostras tão longínquas, né? Mas nós temos os esqueletos, né? Por exemplo, como no caso aqui do Brasil, que nós temos o esqueleto da Luzia, que se encontrava, né, no Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, mas infelizmente devido ao incêndio, há 1 ano e 2 meses atrás, esse esqueleto sofreu muito, né? Só fragmentos do crânio foram encontrados aí no resgate. Mas a Luzia foi datada entre 11.600 anos a 12.000 anos, que até pouco tempo atrás ela era considerada o esqueleto mais antigo das Américas. Então não tem como duvidar de uma ocupação no Brasil com menos de 12.000 anos, isso é certo, né? Essa data já é amplamente aceita, só que quando as datas recuam muito mais, como é o caso da professora Inês Guidon, daí surgem as críticas, né? Principalmente da comunidade internacional. Entendo, porque existe uma teoria que o continente americano, ou seja, as terras da América, elas foram ocupadas a partir do Estreito de Bering, ou seja, pelos povos que andavam de um lugar para o outro, povos nômades, que vieram através da Ásia, né? Então, a teoria mais aceita é que o homem surgiu na África e da África povoou o resto do mundo, a Europa, a Ásia, e da Ásia, através do Estreito de Bering, para a América, né? Essa é a teoria mais aceita. E daí, navegando para a Austrália, enfim, e para outros lugares. Essa teoria ainda não foi derrubada, né, professor? Essa teoria que é a mais plausível, na realidade, né, e é a teoria mais certa realmente de ter acontecido por causa dessas populações de origem asiática que povoaram o território americano. Agora, o que é curioso a gente salientar desse povoamento é que é o seguinte, até pouco tempo atrás se tinha a ideia que o homem teria chegado na América também talvez por embarcações, mas isso já é uma hipótese que está um pouco descartada. Então, a mais correta é que foram muitas levas, e essas levas acabaram chegando então até a América do Sul, né? Então, em diferentes momentos, populações foram entrando, e não uma única população. Entendi. Aí o professor Walter Neves, em São Paulo, até pouco tempo atrás, ele tinha defendido uma teoria, né, uma hipótese de povoamento, que seria das duas ocupações. Quer dizer, toda a população de até 7.000 anos antes de Cristo seria uma população de origem negroide, né, que chegou também vinda da Ásia, mas de uma região mais ao sul, e acabou chegando à América do Sul. Então essa seria a população do povo de Luzia, que ele defendeu bastante, né? Porque quando a reconstituição facial da Luzia foi feita, no final da década de 90, né, lá no Rio de Janeiro, e depois um protótipo desse crânio foi produzido na Inglaterra e eles reconstruíram lá na Universidade de Manchester, as feições que nós encontramos no rosto da Luzia é de uma mulher de origem negroide. Então isso balançou muito a ideia do povoamento da América, porque a população sul-americana, a princípio, teria essa origem, né, como os antepassados da África. Mas aí o que acontece? Recentemente uma grande equipe de pesquisa que reuniu vários países, não só do Brasil, mas da América do Sul, mas também da Europa, principalmente da Alemanha, fizeram vários testes genéticos com esqueletos encontrados na América toda. E esse mapeamento genético nos revelou algo bastante significativo. Nenhuma população que foi conseguida, né, por meio dessas amostras, né, desses povos todos, tinha origem que não fosse asiática.
portanto de origem mongolóide, quer dizer, com traços asiáticos. Então o que a gente sabe hoje em dia, que daí essa teoria da Luzia, né, que essa população anterior a 7.000 anos seria de origem negroide e depois seria de origem mongoloide. Então o que a gente chega a essa conclusão? Que não, essa teoria estava errada, né, ela foi desmentida por causa dessa nova pesquisa que é muito recente, né, que envolve também o pessoal da USP em São Paulo, e eles acabaram então por derrubar essa ideia dos dois momentos de ocupação que o Walter Neves estava defendendo. Então, a conclusão que se chega é que todos os índios que nós temos hoje na América, né, as populações de origem indígena, elas descendem dessas mesmas populações de origem asiática. E quando que elas entraram no continente americano? Pois é, isso é uma grande discussão, né? Então, por essas datas, fala-se 50.000, falam 30.000, 18.000 anos, 11.000 anos, né? Então, teriam entrado em diferentes momentos aí. Professor, dentro da realidade então posta, nós tínhamos no Brasil quantos povos indígenas, falavam quantos idiomas, nós tivemos, se eu não me engano, dentro do território brasileiro, informações que eu aprendi ainda no ensino fundamental, eram 3,5 milhões de indígenas aproximadamente, segundo estimativas. Uhum. Hoje nós temos 400 mil indígenas, né? Só 400 mil indígenas. Sobrou pouquíssima gente, diga-se de passagem. A maioria morreu por conta de doenças, como o senhor mencionou no bloco anterior, doenças trazidas pelos europeus, como sarampo e gripe, por exemplo, né? Isso sem contar as doenças sexualmente transmissíveis que também mataram aos montes. Uhum. Eu gostaria que o senhor falasse então um pouquinho sobre esses povos brasileiros, né? Eram quantas as tribos, se é que existe um número específico ou aproximado pelo menos? Olha, é difícil a gente estimar exatamente esse número exato de índios, né, que pode ter sido muito maior, né, do que milhões, né, realmente, que acabaram ocupando todo o território americano. E aí o que acontece? Quando as populações de origem europeia chegam na América, principalmente espanhóis e portugueses, começa justamente esse processo aí de que a gente pode falar de um verdadeiro genocídio americano, né? E esse genocídio não termina, né, com a ocupação. Se a gente for pensar, né, até hoje as populações indígenas estão sofrendo a questão da própria conquista territorial, a briga por terras, né, e a questão, né, que é mais atual da própria demarcação de reservas, que isso é uma coisa que precisa ser discutida no Brasil e precisa ser efetivamente levada a cabo, né? Bom, daí o que acontece? No passado, nós não temos ideia do número exato de línguas, mas o Kurt Niemoendaju, que foi um etnógrafo de origem alemã que esteve no Brasil, ele percorreu o nosso território e ele foi um dos grandes responsáveis por criar um mapa etnolinguístico que nos dá uma ideia de como as populações estavam distribuídas dentro do Brasil em termos de língua, né? Daí dos troncos linguísticos, né? Macro-Gê, Aruac, né, também, e Tupi-Guarani. Então são grandes troncos, né, que vão formar essa base da onde essas línguas, né, todas elas se inserem. E nós temos também línguas que são ditas línguas isoladas, que não têm semelhança linguística nenhuma com alguns desses grupos, né, que isso é uma coisa bastante comum. E o mais interessante também com essas populações é que nós temos grupos isolados no Brasil até hoje, né? Então, no Amazonas e na região do Acre, você já deve ter ouvido falar de populações que nunca tiveram contato, que ainda índios que estão totalmente isolados, né, nessa região aí. Professor, conversando há pouco tempo atrás com um indígena da tribo Funiô, uhum, que passou aqui pela região de Ponta Grossa, Macairi Funiô, uhum, assume como sobrenome o nome da tribo, né? Ele relatou através de alguns conhecidos, gente da FUNAI também, que foram catalogados no Brasil aproximadamente 300 idiomas, acho que 267 ou 97, não me lembro exatamente, uhum, dentro desses 3 grandes troncos que o senhor mencionou. Uhum. Repetindo os troncos, por favor. Aruac, Macro-Gê e Tupi-Guarani. A tribo dele se encontra dentro da tribo Macro-Gê, uhum, né? Ali no interior de Pernambuco. E o grosso do território brasileiro ocupado, então, pelas tribos que falavam Tupi-Guarani, é isso? Uhum. Ou seja, a maior parte do território brasileiro ou não? Sim, por dados arqueológicos, a gente pode afirmar assim, que grande parte desse território era formado por essas populações que são os antigos Tupi-Guarani, né? Porque daí diferenciação dos Tupi-Guarani atuais, né? Então, os grupos Guarani representam um grupo e os Tupi representam outros, né? Quer dizer, daí, a partir desse, é uma série de subdivisões aí. Mas Tupis e Guarani são semelhantes entre si?
Na parte da arqueologia, a gente pode definir como um grupo único. Pelo menos na arqueologia, a gente define dessa forma. Mas hoje são grupos distintos, né? Então, são grupos, os que nós falamos, os nossos índios aqui da nossa região do Paraná, grande parte deles pertence ao grupo de origem Guarani. Aí eu já ia chegar no Paraná, em Ponta Grossa. Os indígenas que ocuparam essa região eram de que etnia? Nós vamos ter tanto caçadores-coletores que viveram aqui na nossa região, que nós chamamos eles de primeira população, né, que são da tradição, a grosso modo são chamados da tradição Umbu, por causa das pontas de projétil, né, que caracteriza a presença dessa população. Então eles chegam mais ou menos em 9.000 anos atrás e vão até os dias... até os séculos, né, os primeiros séculos da era cristã, e depois nós temos a chegada desses ceramistas, né? Então, desses ceramistas nós podemos destacar os Tupi-Guarani e também os Humaitá, né, que são dois grandes grupos. Os Tupi-Guarani, que dão origem aos nossos Guaranis, e aos Tupis da costa, como eu já tinha mencionado, e os Humaitá, que são os antepassados dos nossos Caigangue. Né? Então, esses dois grandes grupos que nós temos hoje no Paraná. E na região de Ponta Grossa, dos Campos Gerais? Nessa região dos Campos Gerais, nós vamos ter praticamente a ocupação dos dois grupos também. Né? Então, temos vestígios, inclusive arqueológicos, que mostram a presença deles aqui. Nós temos sítios arqueológicos no Paraná e em Ponta Grossa? Sim, há muitos sítios no Paraná, na costa, no interior, né? E principalmente na nossa região nós temos 8 sítios arqueológicos catalogados, temos uma grande quantidade de sítios com pintura rupestre, né? Que podem inclusive ser visitados, né? Com acompanhamento aí de pessoas que são guias na cidade, que têm essa possibilidade, né? De levar as pessoas para conhecer esses sítios. Isso é fantástico, porque as pessoas acho que não fazem nem ideia que nós tínhamos sítios arqueológicos em Ponta Grossa ou no Paraná. Sim, tem muitos, né? E na nossa região também eles são muito ricos por causa da presença dessas pinturas rupestres, né? Professor, qual era a expectativa de vida entre os povos da América pré-colombiana? Olha, uma expectativa muito mais baixa do que os dias de hoje, né? Hoje a gente pensa as pessoas vivendo mais de 70 anos, né? Com grandes acessos, mas a medicina moderna, mas no passado a expectativa de vida era bem menor, 30 anos, 40 anos, né? E, claro, populações, muitas delas, as pessoas viviam mais que isso, mas em geral por causa das doenças, né? Então essa precariedade também, às vezes, da alimentação, levava a uma morte mais recente, né? Então podemos falar, você falou entre 30 e 40, 35 anos como média. Pois é. Isso para povos das 3 regiões do continente americano, ou seja, Mesoamérica, aquelas que são mais mencionadas, né? Sim, aqui a gente está tratando do México para baixo, então Mesoamérica, Império Inca e a parte de baixo da América do Sul. Nessas 3 regiões, a idade média era de 35 anos, ou seja, não se passava muito disso. Passando um pouco, né? Porque algumas populações a gente encontra esqueletos de pessoas mais velhas em escavações, então você sabe que as pessoas viviam mais que isso. Mas, em geral, a expectativa de vida não era muito alta, não. E existem vestígios de como era a participação da mulher nessas sociedades? Sim, nós temos muita coisa por causa da documentação, né? Não só documentação de cronistas, que deixaram muitos relatos, né, sobre, por exemplo, as populações e as mulheres, como elas agiam e qual era o comportamento delas em relação à sociedade, mas também grande parte da cultura material, que ajuda muito a entender também o cotidiano da mulher no passado, né? Então, grande parte das sociedades americanas, a gente sempre tem que lembrar que metade da sociedade é composta por mulheres. Então, o papel delas foi muito grande também, em vários aspectos, né? Por exemplo, no papel da mulher enquanto mãe, né? Aquela que cuida, a mulher que também que está ligada à própria parte da cura, né? Então, as mulheres que detinham conhecimento sobre o uso de ervas, etc., né? Porque a gente fica pensando que isso está restrito aos homens e não. Muitas sociedades, as mulheres tinham conhecimento muito profundo do uso de determinados elementos, né, vegetais aí para transformá-los em medicamentos. Podemos falar do conhecimento das mulheres sobre escrita, né, sobre astronomia, né? Então, várias sociedades nós vemos uma interação muito grande entre o papel do homem também e junto o papel da mulher. Professor, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é América pré-colombiana. Comigo no estúdio, o arqueólogo e professor Moacir Elias Santos. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui, obrigado por ter trazido tantos itens que são exemplos perfeitos da tecnologia e principalmente da inteligência dos povos que precederam Colombo, né, ou seja, que estavam aqui na América e viviam aqui na América antes que
Colombo descobrisse a América para os europeus, foi uma descoberta para os europeus, mas eles já estavam aqui, né? Então, muito obrigado por ter trazido os itens. O senhor tem um museu montado em Ponta Grossa, com 2 exposições permanentes, tanto uma voltada para o Egito Antigo, quanto outra relacionada à América pré-colombiana, não é isso? Sim, exato. Essa exposição pode ser visitada, o museu fica localizado na rua José Joaquim da Maia, número 154, no bairro de Oficinas. As exposições tratam justamente sobre o cotidiano, a religiosidade dessas populações que nós mencionamos aqui, né? Então, esses são alguns itens que fazem parte do acervo do museu, só que esses itens não são os itens que estão expostos, essas peças estão guardadas, né, na nossa reserva técnica, então a gente trouxe essas que estavam disponíveis, né? Mas aí na exposição as pessoas podem conhecer vários itens, inclusive uma cabeça olmeca dessa que nós mencionamos, né, que está lá, nós temos ela em tamanho natural também dentro da exposição do museu. Um crânio de um homem da cultura Paracas, e assim como outros, né, que são bem interessantes das pessoas conhecerem. O telefone para fazer agendamento? As pessoas podem ligar para o telefone que é o 3229-2109, né, que nós temos agendamento para grupos e para escolas, né? Quando alguma escola quer marcar uma visitação, a gente recebe e daí tem a monitoria, né, acompanhando essa visitação. Professor, muito obrigado de novo pela sua presença aqui. Se as pessoas quiserem estudar um pouquinho mais sobre a América pré-colombiana, o senhor indica algum livro? Sim, tem vários livros, né, que a gente pode falar, por exemplo, do professor Ciro Cardoso, né, que foi inclusive meu orientador no mestrado e doutorado, América pré-colombiana, né? Nós temos muitos livros acessíveis em português sobre os incas, maias, os astecas, né? E se as pessoas tiverem interesse, no site do museu, que é só procurar Museu de Arqueologia Ponta Grossa, aparece. Nós temos também uma seção de referências bibliográficas, né, que daí as pessoas podem também procurar lá, que lá tem vários itens que estão indicados lá no site. É só procurar Museu de Arqueologia Museu de Arqueologia Ponta Grossa já aparece. Então tá ok. Professor, parabéns pelo trabalho executado. Eu agradeço, né? Obrigado. Nós encerramos o programa por aqui, espero que você tenha gostado. Eu gostei muito e aprendi muito. Afinal de contas, a maioria de nós aqui no Brasil descende de europeus, a verdade é essa, ou então de africanos. Nos concentramos muito nesses 2 continentes e esquecemos de olhar para o solo onde vivemos. Eu aprendi muito, espero que você também. Um grande abraço e até o próximo sábado.